você não quer ter um emagrecimento constante, um emagrecimento adequado, pule esse vídeo e vá para a próxima propaganda que certamente vai estar escrito: emagreça 10 quilos em 30 dias. Agora, se você quer ter uma conversa séria, fique aqui um pouquinho comigo, que eu vou tentar abrir um pouquinho a sua cabeça, tá? Vamos começar por um exemplo básico, tá? Estou aqui lendo um livro complexo. Eu sento aqui e falo: hoje eu vou ler metade desse livro. É um livro não é um livro tão grande, é um livro de 263 páginas, 132 páginas, por exemplo. Certamente eu irei ficar cansado e não vou absorver todo esse conteúdo desse livro, porque é um livro complexo. Se fosse um livro um pouco menos informativo, um livro mais ilustrativo, e um livro com uma linguagem um pouco mais tranquila, digamos assim, talvez eu conseguiria ler. Mas se tratando de algo complexo, eu não consigo ler esse livro metade hoje, metade amanhã. Certamente eu irei ficar cansado e não irei finalizar esse livro. E o mais importante, não irei entender como esse livro funciona, o que ele quer passar, a mensagem que ele quer transmitir. E aí, isso acontece muito no processo de emagrecimento ou no processo de ganho de massa muscular, tá? Qualquer parte da sua vida fitness, né, digamos assim, que a palavra fitness ficou muito popular no Brasil há alguns anos atrás, né? E, digamos, nesse meio fitness, se você correr demais, certamente você irá desistir. Agora, se eu pegar esse mesmo livro de 263 páginas e falar: eu vou ler 10 páginas por dia, bem menos tempo, 20 minutinhos, certamente eu irei entender melhor esse livro e eu irei dar uma sequência. Eu não vou parar na metade. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Que exatamente no emagrecimento é assim. Olha minha gatinha aqui. Linda. Certamente no emagrecimento é assim. Você acostumou a entrar numa dieta e fazer algo muito rigoroso, algo muito radical por pouco período de tempo. E o que acontece com você? Ou você desanima muito rápido, porque é uma mudança drástica de comportamento. E já está claro que isso não funciona, tá? Qualquer mudança drástica vai te espantar, vai te assustar e não vai te fazer chegar a lugar algum. Ou no máximo emagrecer um pouquinho e ter um efeito rebote. Ah, então existe uma forma de emagrecimento correto? Sim, e certamente é a forma que você não está fazendo, tá? Qualquer forma de emagrecimento correto, por mais incrível que pareça, a ciência foi, voltou, veio blogueiros, foi, voltou e caímos na mesma de sempre. O Conselho de Nutrição já dava os seguintes dados: uma boa alimentação, uma alimentação nutritiva, deve ficar em torno de 50% de carboidratos, 50% a 60%, ficar em torno de 20% a 30% de gordura, né? E de 15 a 20 até 30% de proteínas. Nossa, mas a grande parte de carboidrato? Sim, a grande parte de carboidrato. E isso não é à toa, tá? Eles não estão falando isso porque, eu quero que você coma carboidrato. Não, o carboidrato é a principal fonte do nosso corpo, tá? Então vamos pensar pela forma lógica. Ele ajuda o seu cérebro, ele ajuda o seu corpo, ele ajuda o seu metabolismo, ele ajuda a produção de hormônios. Então tudo o que acontece no seu corpo, grande parte tem a responsabilidade sobre o carboidrato. E se o carboidrato é a fonte principal do nosso corpo, o que a gente faz na maioria das vezes? Corta o carboidrato. Com isso, sabe aquela sensação de ficar letárgico, de ficar sonolento, de ficar desanimado, de ficar estressado? Então todos os desequilíbrios do seu corpo, todas aquelas sensações ruins que você acaba sentindo quando está em dieta, é por causa da falta de carboidrato. Logicamente você não deve se entupir de carboidrato, tá? Mas você deve seguir uma linha, tá? E qual é essa linha? É essa que eu acabei de falar em relação a essas porcentagens. Mas como eu emagreço comendo tanto carboidrato? Primeiro ponto: carboidrato não é tão vilão assim, tá? Existe uma coisa que se chama calorias por grama de macronutriente. Então o alimento que você consome na sua casa, um arroz, um feijão, uma carne, um salgadinho, um doce,
Todos esses alimentos são compostos por macronutrientes. E esses macronutrientes se chamam carboidrato, proteínas e gorduras. E esses macronutrientes geram calorias, tá? E essas calorias que fazem você engordar ou emagrecer. Se você comer acima do seu gasto energético basal, o que é gasto energético basal? Esse é o gasto que você gasta para levantar da cama, você gasta caloria para andar, você gasta caloria para trabalhar, você gasta caloria para cozinhar, enfim, você gasta caloria no seu dia a dia para sobreviver, tá? Então vamos supor que você gaste 1.500 calorias por dia. Se você comer 2.000 calorias em relação a alimento, consumir esses alimentos, você vai engordar. Se você comer 1.500, você vai manter o seu peso. E se você comer 1.300 ou vamos por aí 1.000 calorias, você vai emagrecer. Isso é uma forma grosseira de falar do assunto. Não vou entrar a fundo agora nesse tema. Se você quer entrar um pouquinho mais a fundo, saber um pouquinho mais a fundo, entre no meu Instagram e peça para entrar no Melhores Amigos, que lá eu compartilho informações um pouquinho mais complexas. Mas enfim, isso acontece com o seu corpo. E por que o carboidrato não é tão vilão assim? Vamos pensar, 100 gramas de arroz branco tem em média 26, 28 gramas de carboidrato, que é o macro que eu acabei de falar. Ele tem em média 0 ponto alguma coisa de gordura. Não fiz nenhuma anotação para estar fazendo esse vídeo, tá? Apenas estava aqui sentado e comecei a conversar. Eu acho que tem 1 grama de proteína. Cada grama de carboidrato se tornam 4 calorias. Cada grama de proteína se tornam 4 calorias também. Porém, cada grama de gordura geram 9 calorias. Tá vendo por que o carboidrato não é tão vilão assim? E por que as bases da dieta, quando se fala de emagrecimento, é cortar o carboidrato? Bom, respondendo esse ponto porque geralmente as pessoas comem mais carboidrato. Então, quando você passa no profissional ou busca algum tipo de informação, é mais fácil retirar esse carboidrato, porque você come uma demanda de carboidrato maior no seu dia a dia. Porém, se você reduzir a gordura, aumentar um pouquinho a proteína, dar mais saciedade, você consegue estabilizar e manter as mesmas porcentagens de 50 de carbo, 20 a 30 de gordura e 15 a 20 de proteína por dia, pensando em porcentagem geral do seu dia. Então é um emagrecimento um pouco mais saudável. E quais são as vantagens de manter o carboidrato na sua alimentação em fase de dieta? Porque tendo carboidrato você fica com uma densidade muscular muito melhor. O que é densidade muscular, Lucas? Sabe aquela perna que você olha e fala, nossa, que perna durinha daquela mulher, né? Mesmo sem pegar nela, aparenta ser algo mais firme, não é algo mole. Primeiro ponto. Segundo ponto, celulite, tá? Terceiro ponto, por que celulite? Porque quando a gente faz uma alimentação rica em gordura, né? Porque quando a gente baixa o carboidrato, a tendência do low carb é subir gordura. Quando a gente faz uma dieta um pouquinho mais rica em gordura, a tendência é que aumente as celulites. Outra coisa, estrias de forma indireta. Por que de forma indireta? Porque se você corta o carboidrato de uma vez, o seu tecido muscular, ele murcha, tá? E as suas células de gordura também. Mas por que isso acontece? É um assunto por outro tema, mas vou dar um apanhado geral. É porque o carboidrato ele transporta água, tá? Então quando você retira o carboidrato, essa molécula de água fica mais vazia, tá? Essa molécula de carboidrato, essa molécula que está ativa no seu corpo, ela fica um pouco mais vazia, porque está em ausência de água, porque você está puxando menos água. Então seu corpo fica mais murcho. Então é um emagrecimento rápido, mas não de gordura e não de gordura, mas sim de líquidos, tá? Então, quando você volta a comer, você ganha esse peso rapidamente. E um dos principais fatores para você manter o carboidrato, um dos principais benefícios é cabeça. Você comendo carboidrato no seu dia a dia, fazendo uma dieta com uma base calórica inferior que você estava acostumado, porém, comendo seu arrozinho, comendo seu feijãozinho, comendo seu pãozinho, você consegue ter mais aderência à dieta. E com isso, voltamos ao assunto do livro. Você tendo mais aderência, você consegue ler 10 páginas por dia e ao final do processo finalizar o livro e entender o que o livro quer passar, a mensagem. Então, meta concluída. Com a dieta, a mesma coisa.
Então você cortando aos pouquinhos, mantendo aquele perfil de dieta, não cortando tudo, você consegue ter aderência à dieta. Com isso, você vai ter emagrecimento um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, porém no final das contas você vai atingir seu objetivo e não vai ter o efeito sanfona, não vai ter um emagrecimento, um emagrecimento mágico, né, que a gente chama, que você vai ter e depois vai sumir rapidamente. Então pense, tá? Tenha consciência no seu processo de emagrecimento, não caia nessas boboseiras de internet, tá? É por isso que eu decidi vir para a internet, é por isso que eu decidi fazer consultoria online, é por isso que eu decidi ter o projeto Maratona Tô Magra, porque eu consigo atingir uma gama de pessoas, porque eu quero passar esse tipo de informação, assim como tenho colegas também que passam esse tipo de informação, que é uma informação decente, uma informação correta, uma informação que vai ajudar de forma significativa na sua vida, que não é coisa de marketing baboseiro que você vê na internet, tá? Desculpa aí quem gosta desse tipo de emagrecimento, desse tipo de informação, mas não é uma informação que eu vou passar para vocês, beleza? Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilhe com uma amiga, com um amigo, ou deixa seu comentário aí, pra gente estar trazendo novos temas, e me siga no Instagram, que eu passo bastante conteúdo, tanto conteúdo informativo assim, tanto conteúdo mais avulso. Eu gosto de brincar um pouquinho, por mais que eu aparente ser sério nesse vídeo, beleza? Então, obrigado, até a próxima, valeu e tchau!